Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada do cenário esportivo. Antes de adentrarmos nos detalhes desta negociação que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro, peço a gentileza de deixarem o seu registro de apreço neste conteúdo. E claro, gostaria de saber quem está conosco nesta jornada. Por favor, escrevam nos comentários o seu nome e a cidade de onde nos acompanham, para que possamos estreitar ainda mais nossa conexão. Feito isso, vamos ao que interessa. O Esporte Clube Corinthians Paulista, sob a batuta experiente de Dorival Júnior, iniciou uma operação de mercado classificada como de alta prioridade e confidencialidade, visando a contratação do atacante Júnior Santos, que atualmente defende as cores do Atlético Mineiro. Segundo apurações cruzadas por fontes fidedignas do portal Lance, incluindo os jornalistas Jorge Nicola e Lucas Tanaka, o Timão identificou no atleta a peça que faltava para compor a profundidade de campo necessária para a temporada de 2026. A negociação, datada deste final de janeiro, ocorre em uma conjuntura muito específica, onde o clube paulista busca afirmação e o atleta tenta recuperar seu prestígio após um período de baixa em Belo Horizonte. O modelo de negócio proposto pela diretoria alvinegra é um empréstimo válido até o final da temporada de 2026, visto que o jogador possui vínculo contratual com o Galo até dezembro de 2028. No entanto, o que chama a atenção são as bases financeiras dessa tratativa. O Corinthians sinaliza com a proposta de assumir a integralidade dos vencimentos do atleta. Embora rumores iniciais sugerissem uma divisão de custos, a tendência de momento é que o clube do Parque São Jorge arque com o custo total para facilitar a liberação imediata, sem o pagamento de uma taxa de transferência pelo empréstimo em si. Além disso, o Atlético Mineiro, visando proteger seu patrimônio, exige uma cláusula de opção de compra fixada ao término do contrato. O valor que está sendo discutido nos bastidores gera em torno de 8 milhões de euros, o que, na conversão atual, aproxima-se da casa dos 50 milhões de reais. O objetivo da equipe mineira é claro, tentar recuperar, no futuro, o investimento recorde realizado no jogador, transformando uma possível saída temporária em uma solução financeira definitiva caso o atleta performe bem em São Paulo. Para compreendermos a viabilidade e o interesse do Atlético Mineiro em liberar um ativo de tal magnitude, é imperativo analisarmos o contexto vivido pelo clube em 2025. Um ano que, para Júnior Santos, foi marcado por uma decepção técnica retumbante. É preciso recordar que o atacante foi a contratação mais cara da história da agremiação mineira, custando aos cofres do Galo cerca de 43 milhões de reais, pagos ao Botafogo após a temporada mágica que o atleta protagonizou em 2024. Contudo, o retorno esportivo em 2025 passou longe de justificar tal cifra, transformando a operação no que o mercado convencionou chamar de flop. Os números são frios e alarmantes. Em 29 partidas disputadas, sendo a vasta maioria saindo do banco de reservas e com baixíssima relevância tática no esquema de jogo, Júnior Santos anotou apenas 2 gols e contribuiu com uma única assistência. Essa queda vertiginosa de rendimento transformou o jogador, antes visto como solução, em um problema para a gestão do elenco mineiro. Além da questão técnica, existe um alerta vermelho aceso no departamento médico que não pode ser ignorado nesta análise. O jogador não atua oficialmente desde setembro de 2025, em decorrência de uma grave lesão que exigiu intervenção cirúrgica para corrigir uma ruptura no tendão adutor da coxa direita. Atualmente, ele se encontra em fase final de transição física, o que adiciona uma camada de complexidade e risco à negociação. O Atlético Mineiro, portanto, vê na investida corintiana uma oportunidade de ouro para aliviar sua folha salarial e se desfazer, ao menos momentaneamente, de um ativo que se tornou tóxico para o ambiente e para as finanças do clube, transferindo a responsabilidade da recuperação do atleta para a estrutura do Corinthians. Diante deste cenário adverso, surge a indagação natural. Por que Dorival Júnior, um técnico de tamanha experiência, insistiria na contratação de um jogador de 31 anos, vindo de uma cirurgia delicada e em má fase técnica? A resposta reside na memória tática de 2024 e na leitura específica que a comissão técnica corintiana faz das carências do seu elenco.
A análise interna do Departamento de Futebol do Corinthians optou por ignorar o recorte negativo de 2025, focando exclusivamente no desempenho avassalador que Júnior Santos teve pelo Botafogo no ano anterior, quando foi artilheiro da Libertadores e peça fundamental na conquista dos títulos brasileiro e continental. A visão de Dorival é pragmática. Ele não busca um construtor de jogadas, mas sim um extremo-direita de força física, um verdadeiro tanque capaz de arrastar a marcação e atacar o espaço nas costas dos laterais adversários, com condução de bola em alta velocidade. O diagnóstico da comissão técnica é que, apesar das chegadas recentes de Matheus Pereira, que atua como um meia-construtor, e de Caio César, um ponta agudo e leve, o time carece de imposição física no último terço do campo. Júnior Santos preencheria exatamente essa lacuna de potência e verticalidade. No entanto, o risco tático é iminente e calculado. A lesão no adutor é crítica para jogadores que dependem fundamentalmente da explosão muscular. A análise de desempenho aponta que se o atleta tiver perdido sequer 10% de sua capacidade de arrancada devido à cirurgia, sua utilidade tática cairá drasticamente. Isso ocorre porque Júnior Santos não é um ponta de drible curto ou de construção refinada em espaços reduzidos. Seu jogo é baseado na potência. Portanto, a aposta de Dorival é que o Departamento de Fisiologia do Corinthians consiga recuperar a plenitude física do jogador, permitindo que ele reedite suas atuações de 2024. A movimentação nos bastidores do Parque São Jorge é intensa e esta negociação não acontece de forma isolada, mas sim como parte de um planejamento maior para a temporada de 2026. O Corinthians já oficializou nomes de peso, como o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Matheus Pereira, o lateral direito uruguaio Pedro Milans e o atacante Caio César. A chegada de Júnior Santos seria a peça final para fechar o pacote ofensivo idealizado pela diretoria e comissão técnica. Contudo, a repercussão entre a fiel torcida é mista e reflete a complexidade do negócio. Monitoramentos em fóruns especializados e redes sociais indicam uma divisão clara. Uma parte da torcida, mais nostálgica, apega-se à imagem do jogador decisivo de 2024, vislumbrando um ataque poderoso. Por outro lado, a ala mais crítica e analítica aponta o alto salário, estimado em cerca de R$1.600.000 mensais, somado ao histórico recente de lesões, como um potencial suicídio financeiro e um erro de planejamento. Em meio a esse turbilhão, o próprio atleta se manifestou recentemente nas redes sociais, demonstrando empolgação para a temporada de 2026 e sinalizando que se sente clinicamente recuperado, buscando novos ares para retomar o protagonismo que perdeu em Minas Gerais. A conclusão dos analistas de mercado é que esta operação se configura como uma aposta de altíssimo risco e, potencialmente, de alta recompensa. No cenário otimista, Dorival recupera a confiança e o físico do atleta, transformando-o em uma arma letal de contra-ataque na Neoquímica Arena. No cenário pessimista, o peso da idade e as sequelas da lesão transformam Júnior Santos em um reserva de luxo com custo milionário. O veredito final é que o negócio só faz sentido desportivamente se o Departamento de Saúde e Performance do Corinthians der garantia total sobre a recuperação da potência muscular do atleta. Caso contrário, será apenas uma manobra financeira favorável ao Atlético Mineiro.